3 desfalques para a partida de amanhã. 3 goleiros para substituir Matheus Cunha. E a lista dos relacionados do Flamengo. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. Eu já trago as informações do nosso Mengão. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E compartilhe o vídeo com o seu amigo rubro-negro, para ele sempre estar sabendo o que está acontecendo com o nosso Mengão. Tem vídeo aqui todo dia. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero te falar uma coisa. Você quer me acompanhar mais das minhas informações, para até me conhecer mais sobre a minha informação, me siga no meu Instagram, @souarthurfelix, lá, a meu site de perfil que tem aqui no YouTube, tem lá no meu Instagram, tem fácil você me identificar. Lá você vai se manter muito bem informado de tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Então me segue lá para dar aquela forcinha aqui no YouTube. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para a gente chegar à nossa meta de 500 inscritos até o final do mês. Bom, vamos começar o vídeo já falando da lista dos relacionados, porque saiu a lista dos relacionados do Flamengo para a partida de amanhã. Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Cleiton, Arrascaeta, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, João Vitor, zagueiro que foi desconvocado da seleção sub-20, Jorginho, Juninho, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Matiazinha e o Alacinha. Ué, Arthur, por que o Luiz Araújo e o Bruno Henrique e o Michel não estão na lista? Gente, aconteceu o seguinte: esses jogadores, eles não foram cortados por lesão, foi por questão médica. A comissão técnica, o departamento de futebol, o departamento médico do Flamengo falou para a comissão técnica, e o Felipe Luiz falou: o Luiz Araújo, o Bruno Henrique e o Michel, não é bom vocês levarem ele. Por quê? Como lá é campo sintético, na grama, o departamento médico falou que se eles entrarem em campo, eles podem correr risco de ter uma lesão muito grave. Então, por isso, o Flamengo priorizou não levar o Luiz Araújo, nem o Bruno Henrique e nem o Michel para essa partida. Mas o Everton Cebolinha está de volta à lista dos relacionados. Esses são os relacionados do Mengão para a partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. Jogo importante para o Flamengo virar. Se o Flamengo fazer um gol, o Flamengo leva a decisão para os pênaltis. Se ganhar de 2-0, já classifica para poder. Eu tô torcendo pro Flamengo ganhar de 2-0, cara. Não quero pênalti, não. Eu quero 2-0. Um no primeiro tempo e um no segundo tempo, para a gente fechar e ganhar lá na Arena do Galo. O Flamengo desembarcou agora há pouco lá em Minas Gerais. Ficou lá no hotel. E amanhã começa o jogo do Mengão. Bom, vamos mudar de assunto. Deixa eu falar agora sobre... eu já falei aqui sobre a lista relacionada dos 3 falcos. Deixa eu falar agora, cara, sobre a situação de 3 goleiros que o Flamengo pode contratar. Vou explicar a situação de cada um. Cara, a primeira situação é do Carlos Miguel, o goleiro que era do Corinthians. Chegou no Corinthians, ele era reserva do Cássio. Depois ele começou a jogar muito bem, botou o Cássio no banco. E aí depois o Cássio percebeu que já estava meio na hora dele meter o pé do Corinthians. E ele meteu o pé e foi para o Cruzeiro. E aí ele virou titular para o Paraná. E aí, pouco tempo depois, o Carlos Miguel foi negociado com o Nottingham Forest da Premier League. E aí, ele foi negociado, só que acabou que um ano que ele tá lá, ele não teve muitas oportunidades. Ele chegou lá com moral, a torcida esperava que ele ia ser titular. Ele não foi bem, jogou apenas 3 jogos. E aí, muito pouco, muitas más atuações nos 3 jogos. Acho que só teve 2 jogos que ele jogou bem. E aí, aconteceu o seguinte: ele foi na diretoria do Nottingham e pediu para ter mais tempo de jogo. Ou então, eu meter o pé, eu pedi para mais tempo de jogo, pedi mais tempo, né? Aí a direção do Nottingham Forest falou: pode procurar um clube que aqui você não tá mais nos planos, não. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Bom, voltando a falar aqui. Aí teve a situação do Carlos Miguel, né? Aí a direção do Nottingham falou: pode procurar um novo clube. E aí ele pediu pro dirigente dele procurar um clube
lá na Europa, que ele possa ser titular, ou então na América do Sul. E aí, recentemente teve alguns times do futebol brasileiro que estavam interessados nisso, só que ele falou que só vai para qualquer equipe se ele for titular absoluto, independente das falhas que ele levar. Só que aí que fica complicado pro Flamengo, porque o Flamengo tá procurando um goleiro reserva, não um goleiro titular. A não ser, porque se ele chegar, ele vai chegar para disputar, vai ser muito difícil ele ter oportunidade, porque o Rossi é o titular absoluto. A não ser, um jogo o Rossi tá machucado, um jogo o Rossi tá convocado para a seleção argentina. Aí pode ser. Mas a situação do Carlos Miguel aí provavelmente está descartada. A outra situação é a do goleiro Ederson, do Manchester City. Cara, é o seguinte. A situação do Ederson é o seguinte. Ele tá lá no City há muito tempo já, o que desde 2018, acho que ele tá no City. E aí, cara, aconteceu o seguinte, nessa última temporada, o City teve uma temporada muito ruim, teve uma temporada péssima, não ganhou nada. E aí, ele teve muita treta com o Pep Guardiola, ele brigou muito com o Pep Guardiola lá nesse ano lá no City. E aí teve problemas, outros problemas, teve lesão. E aí, o Guardiola foi na diretoria do Manchester City e aí falou que ele estava fora dos planos do Manchester City. E aí, agora o Ederson procura um novo clube que seja na Europa ou na América do Sul. Só que aí tem o Flamengo vai trazer o Ederson? Vai ou não vai? Cara, agora tem uma situação. O Ederson, se ele quiser vir pro Flamengo, ele tem uma cláusula. Ele tem que diminuir o salário, porque o salário dele é um dos salários mais altos da Europa. É um cara que joga na primeira prateleira da Europa. Então, ele é um jogador que recebe um salário muito alto. Não chega nem perto do Memphis Depay. Chega nem perto do Memphis Depay, ganha 3 milhões e ele ganha muito mais. Então, se ele quisesse vir para a América do Sul, jogar o Campeonato Brasileiro e vir para o Flamengo, não só para o Flamengo, para qualquer time, ele teria que reduzir o salário, cara. E muito. Eu não sei quanto que ele ganha, depois vou até pesquisar. Cara, ele ganha muito. Então, ele teria que reduzir o salário, mas muito. Eu acho que um mínimo que o Flamengo pode pagar pra ele, acho que é 1 milhão. E ainda é muito, tá ligado? Mas essa é a situação do Ederson, goleiro aí que já foi pra seleção brasileira, já jogou Copa do Mundo, jogador que já foi titular na seleção brasileira. Essa é a situação do Ederson. A outra situação é a situação, cara, da situação do Gabriel Brazão, goleiro do Santos, que é a informação que o Vene trouxe na começo da tarde, é que o Flamengo avalia a contratação do goleiro Gabriel Brazão do Santos, goleiro que foi comprado. O Santos comprou ele da Inter de Milão, ele não tinha espaço lá, e aí acabou que quando ele chegou, ele era reserva, ele começou a jogar muito bem e virou titular absoluto. Claro que o Santos, ele virou titular absoluto, ele joga nos maiores clubes do Brasil. Eu falo em maior em título, tá? Não e hoje em dia jogando bola, porque hoje em dia o Santos tá numa draga. Uma draga. Eu falo nos maiores times do Brasil em títulos, tá? Então, ele tem 22 anos, ele é titular absoluto lá no Santos. Agora a gente tem que ver se o Santos vai querer negociar, se o goleiro vai querer vir para o Flamengo. É a situação do goleiro Gabriel Brazão aí, da situação dele no Santos. Bom, galera, pra gente terminar o vídeo, Flamengo hoje na parte da tarde desembarcou lá pra Minas Gerais pra jogar amanhã. Bom, galera, essas são as informações do nosso Mengão. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo pra vocês, não esqueça, Jesus te ama, falou!